Trabalhe com o que você ama e nunca mais trabalhe um dia sequer na sua vida. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Vitor Jorge, eu sou comediante, roteirista, comunicador. Bem-vindos à Resenha com o Jorgeão. Hoje às 11 da noite e 6 minutos. O que você tá almoçando aí de bom? Hoje eu almocei um parmegiana delicioso do Ponte do Gordão, aquele que o cara estica o queijo na milanesa, que você fala, vai, joga, canalha, joga essa porra, vai, fala que eu sou sua. Ai, quem é essa bucetinha? Foi muito bom, bela parmegiana, recomendo aí, tem vários lugares aí em São Paulo. E eu tô fazendo esse vídeo hoje pelo feedback maravilhoso que eu recebi referente ao vídeo do TDAH. Já batemos a meta em menos de 7 dias, 3 mil likes, que foi o que eu tinha pedido. Muito obrigado a você que gostou. E além da meta e dos likes, que é irrelevante, eu recebi uma enxurrada de DMs e feedbacks muito positivos. E eu percebi que eu ajudei muitas pessoas. Eu já tinha ideia que ia ajudar porque é um relato real, né? É muito difícil você ouvir um psiquiatra que nunca teve problema com TDAH te receitando alguma merda. Agora, quando você fala com alguém que tem as cicatrizes e que passou por problemas análogos ou às vezes mais intensos que você, ocorre o efeito catarse, né? Bem famoso no meio artístico, que é o que a gente tenta promover com comédia, conjurando sentimentos nas pessoas. Eu fiquei muito feliz. Foi até legal, né? A gente recebeu muita gente, né? Recebi um feedback muito legal de pessoas falando, nossa, Jorge, mas você expôs uma vulnerabilidade sua que é atípico da sua personalidade. E eu replico. Talvez a vulnerabilidade é a maior invulnerabilidade que tem. Eu não sei. Eu acho que se você consegue acertar esses pontos na hora certa, você consegue fazer marmanjo chorar. Igual meu vídeo do Paul McCartney, a aula do Let It Be. Antes de eu começar o vídeo, fica até o final, tá? Porque eu quero muito falar do botão vermelho e como vem sendo nossa campanha no Instagram. Se você não me conhece, Crônicas de Jorge no Instagram tá sendo maravilhoso. Eu quero muito agradecer vocês. Quero falar sobre os novos formatos que estão vindo aí. Enquanto isso, eu não quero fazer comédia nesse formato aqui. Eu quero falar sério, abrindo meu coração. Mas estão vindo, tenha calma. Aliás, se você não me segue no Instagram e não viu, ou não pegou o story... Está vindo. Fizemos nossa primeira live também, foi maravilhoso, mas eu falo disso no final. – 92% dos brasileiros não trabalha com o que ama. E eu acho que isso pode ser alterado sem envolver, mas esse cara é playboy, esse cara não é, meritocracia existe, não existe. Eu acho que a gente pode evoluir o tema, escalar, deixar ele mais profundo e ajudar você a conseguir pelo menos tangenciar algo que você ama no seu trabalho. Eu tenho alguns pontos aqui, mas eu queria começar primeiro com o ponto mais pertinente, que é a minha jornada, as minhas cicatrizes e como eu virei comediante. Um trabalho que eu sou completamente apaixonado. E que muitas pessoas veem de uma forma distante, né, o que elas amam e etc. Como se não desse para trabalhar e ganhar dinheiro com isso. E eu quero te ajudar, né? Aquele ditado do Djonga. Parece que eu tô te provocando, mas eu tô querendo te chamar para ser sócio. Desde os meus 15 anos eu digo que eu quero ser advogado. Porque eu queria. Não tenho advogados na minha família, mas eu sempre soube que eu era um orador exímio e apenas isso, até então. E eu tinha essa visão de que a advocacia me recompensaria pela minha habilidade ímpar de me comunicar. Então eu sempre segui nesse caminho. Eu lembro que quando eu era moleque eu vi aquele filme Legalmente Loira e eu achei muito louco esse trabalho de você discutir com as pessoas e provar seu ponto e argumentar. Foi um erro. Na verdade, esse tipo de trabalho de advogado não é o trabalho real. Ele está muito mais atrelado à advocacia americana, né? Onde a sustentação oral é muito mais importante, mediante júri, etc. Aqui é muito mais sentar e escrever. Mas eu não sabia disso. Outra coisa, as escolas, o ensino médio faz um trabalho muito porco em ofertar para experimentação o catálogo de trabalhos. Eu tenho um grande amigo meu, o Kimura, que é meu financeiro, e o pai dele é um puta cara bem sucedido, muito meu amigo, e ele, sei lá, vende matéria-prima de papelão, sei lá, eu não sei se é exatamente isso. E eu duvido que alguém foi ofertado essa possibilidade no trabalho. Na escola. Na escola você tem esse seleto possibilidades, é advogado, médico, engenheiro, psicólogo e acabou. Mas eu quero trabalhar com... Sabe,
eu sinto que não é bem colocado à disposição todo o know-how de possibilidades para você trabalhar. E aí quando você tá com 22, 23 e vê que o cara tem um trabalho irado que você nem sabia que existia, você fala, porra, mas ninguém nunca me falou. E aí que eu acho que as pessoas erram. As pessoas acabam errando. Em tomar pressão dos pais. E, de novo, não é culpa sua, tá? Olha pra mim, ó. Isso é a primeira parte. Não é culpa sua, tá? Não se martirize, não se culpe pelo trabalho ou pela opção que você tomou com 17 anos, velho. Com 18 anos, com 19 anos. Você não sabe nada com essa idade. Eu não sei, eu tenho 27, imagina com 18. Com 18, a única coisa que eu sabia fazer é baforar a lança e beijar a loira de sobrancelha preta. Era só o que eu fazia, eu não sabia nada. Não se culpe. Até porque dá pra mudar a rota. Quando eu fiz 18 anos, eu prestei Direito na PUC querendo Sanfran, faculdade da USP. Eu não passei e fiz um ano de cursinho. E aí começa a minha premissa de como as pessoas... Puta, jovem é foda, né? Ai, vai fazer um ano de cursinho, eu vou perder um ano da minha vida. Meu Deus, a melhor coisa que eu fiz foi um ano de cursinho. Eu fiz no Anglo, pagava R$300 por mês. Te ajuda a virar gente, virar homem, virar mulher. O cursinho te tira da sua bolha de playboyzinhos do Gracinha. Eu não fiz Gracinha, tá? E te coloca pra tá na sala onde tem o cara que tem dinheiro, o cara que não tem dinheiro, o pai, o mendigo, o cracudo, o cara que só joga sinuca, etc. Não passei na Sanfran mesmo assim, com uma história muito legal que um dia eu conto. Acho que eu cheguei a contar em algum lugar, né, da FUVEST. Contei. Contei aqui no canal do YouTube. E fiz PUC. E, como os meus pais sempre usaram todo o dinheiro que eles tinham para garantir uma educação de elite para mim, às vezes eu não tinha, às vezes faltava dinheiro para as outras frentes. E tudo bem. Mas eu sempre estudei numa escola de elite. Então, para ajudar na renda, eu comecei a trabalhar desde o primeiro segundo. Com 18 anos eu comecei a trabalhar no fórum. Eu ganhava R$450 por mês. Eu trabalhava na terceira vara da família, do Fórum Jabaquara. Histórias muito boas também, muito engraçadas. Eu até conto isso no stand-up. E lá eu comecei a trabalhar com direito, mas não advogando. Porque eu trabalhava no fórum como um stag de merda. Fiquei um ano lá. Aí eu fiquei 2 anos no escritório de advocacia, 1 ano na Viacom, que é um canal de mídia, que é dono do Porta dos Fundos, do Comedy Central, do De Férias com Ex, da Nickelodeon. E aí desde então eu sou só comediante. Quando eu estava no fórum, eu não era comediante. Eu só era o Vitor Jorge que fazia direito. E aí eu fui numa festa universitária, depois de terminar com a minha namorada, chamada TUSCA, Taça Universitária de São Carlos. É um jogos universitários, os maiores jogos universitários da América Latina. São 30 mil universitários querendo se drogar e transar no pelo. E lá eu tomei tanto MD que me deu diarreia explosiva e eu caguei nas calças, fui pro banheiro químico, não tinha papel e limpei meu cu com a meia. Eu voltei para São Paulo, foi incrível a festa e tal. Os jogos são 4 dias, você dorme em barraca, come mal, por isso que eu explodi em cocô para todo lado. E uma semana depois, um grande amigo meu chamado Pedro Andraus, que assiste o YouTube, e aí, Pepe, te amo, muito obrigado, me mandou uma mensagem falando, e aí, Jorgeão, como é que foi lá no TUS? Que eu mandei um áudio para ele, contando a minha história e contando como eu explodi em merda no banheiro químico. E ele falou, cara, essa é a coisa mais engraçada que eu já ouvi na minha vida. Posso mandar pros meus amigos do Monte Líbano? Eu falei, claro. Eu não vou contar a história do jeito engraçado, stand-up, tá? Aqui não é piadinha por enquanto. E viralizou. Viralizou no Brasil. Rodou o Brasil inteiro. Foi o áudio mais ouvido do ano no WhatsApp. E eu gostei. Eu gostei do efeito que eu gerei nas pessoas. Teve gente que chorou de rir, teve gente que amou. As pessoas vieram me agradecer. Eu fiquei nervoso, fiquei envergonhado no começo, mas depois eu gostei muito. A partir daí eu falei, cara, eu consigo fazer mais. Escrevi o segundo áudio de uma história em que eu achei que eu tinha HIV. Uma história muito engraçada também. Chama Temaki, Califórnia. Muito boa. Eu não vou contar porque senão vai ficar um ano o vídeo. Depois qualquer dia eu faço um mini stand-up aqui pra vocês. Tô bem cansadinho também. Mas eu quero ajudar você. Depois a gente fala de comédia. Viralizou também. O segundo áudio. Esse já escrito. Mandei pro meu amigo, viralizou de novo no Brasil, a ponto de que eu fui numa festa chamada Bota Fora, uma festa universitária, ficar doidão, beijar umas gatinhas.
E por ser a fantasia, eu vi um cara fantasiado do meu áudio. Ele tava com uma camisa laranja, com as frases em preto, escritas, com as frases do meu áudio. Eu falei, cara, que porra é essa? Ele é aquele cara do áudio, tá ligado? Que se cagou. Sou muito fã dele. Ele tava com um Temac Califórnia gigante de EVA. Eu falei, meu Deus, explodiu mesmo. E o terceiro áudio, eu termino, que é uma outra história, falando... Para mais conteúdo altamente duvidoso, siga @Crônicas de Jorge. Criei a página e o resto é história. Por que eu tô contando isso? Porque no fórum já tinha os áudios e eu já era o Crônicas de Jorge com 3.000 seguidores. Quando eu fui pro escritório, eu olhei e falei... Eu não sei se eu quero ser advogado. Eu seria um advogado muito feliz, mas eu não amaria como eu amo a minha profissão, que é ser artista. No segundo ano do escritório de advocacia, eu já comecei a botar a cara, graças ao Fábio Porchat. Eu contei essa história pra vocês, como o Fábio Porchat foi importante pra mim. Contei, né? Tá no YouTube também. Ai, que bom, eu não preciso ficar me repetindo. Ele que me fez botar a cara, porque eu concorri no Futura Esporta, o reality show do Porta dos Fundos. Não passei, mas eu falo, né, que eu perdi, mas venci. Porque eu tive coragem de botar a cara. E aí eu comecei a fazer vídeo. E eu ganhava na época no escritório, eu fui de R$450 para R$1.500 por mês. E eu pagava tudo que eu tinha. Todos os custos eram meus, então eu não guardava R$1. E eu lembro que eu não tinha tempo hábil para fazer os stories, porque eu trabalhava muito. Às vezes eu chegava às 10 da manhã e ia embora às 10 da noite. Então o que eu fazia? Eu chegava em casa às 10 da noite de madrugada e gravava os stories ou os reels da meia-noite às 4 da manhã, dormia, acordava, ia pro trabalho para poder postar no horário normal, para acharem que eu estava fazendo no horário normal, quando na verdade eu já tinha um conteúdo programático. No final do meu segundo ano no escritório de advocacia, eu já estava crescendo. Os meus chefes já sabiam que eu fazia comédia, respeitavam, mas já via que o meu coração não estava no direito. E foi aí que eu tomei a decisão de virar comediante. Mas não foi assim, né? O leap of faith que eu chamo, né? O salto da fé. Que é quando você fala, foda-se, eu vou com tudo porque eu amo. O meu chefe, na época, que eu não vou falar o nome dele, mas que eu admiro ele absurdamente. Eu não vou falar porque eu não pedi permissão, mas ele vê todos os meus vídeos até hoje, etc. Um grande cara, um grande líder aí nesse escritório que eu trabalhei de contencioso civil e tal. O AM. Era assim que eu chamava ele. Assim, eu tive pessoas incríveis que eu conheci lá. Me ensinaram muito. O Jaú, que é meu amigo até hoje, o Lobo, etc. São esses outros advogados como eu que trabalham lá. Perguntou se eu queria ser efetivado no Pinheiro Neto. Ele poderia me fazer essa indicação e lá eu viraria um advogado para valer. E eu lembro que eu já tinha tomado minha decisão e falei, cara, muito obrigado, mas não. Eu vou seguir o caminho de comediante, mas eu não vou apertar o botão agora, porque eu vou morrer de fome. Então eu vou trabalhar nessa vaga que abriu na Viacom, que é um lugar super descolado, que todo dia tem comediante que entra lá, conversa, fala, que são donos do Porta, donos do Bob Esponja, donos do De Férias com o Ex, e a carga horária é menor. Eu sempre fui um cara inteligente e sempre consegui matar as demandas de uma forma correta, mesmo que eu tinha aquele problema de TDAH. E o escritório de advocacia é o auge de trabalho que você pode ter, tanto cognitivo e intelectual, como braçal. Então, quando eu fui para qualquer... É igual você trabalhar no BTG e depois trabalhar no Itaú. Vai ficar muito mais fácil a sua vida. E todo mundo não vai perceber, porque o cara do Itaú está acostumado com esse teto nota 7 enquanto você estava operando a 9,5 no BTG. E eu percebia esse gap. Então, na Viacom, eu trabalhava... Nem vai ficar puto comigo, vou falar isso, mas tudo bem. Minha jornada era 6 horas em vez de 10, 11. E nessas 6 horas eu matava a nota em 4, entendeu? E como muito era trabalho remoto também, às vezes eu pegava um dia e trabalhava 16 horas. E resolvia a semana inteira e ficava quieto. Ia redistribuindo o trabalho durante a semana. Então eu fazia 20 contratos em um dia e mandava 4 por dia. Estou fazendo. E eu era um funcionário nota 10.
Pô, o cara mandou tudo bonitinho na semana como eu pedi. Mal eles sabiam que eu... E matava a nota. E já na Viacom, sabiam que eu era o Crônicas de Jorge, mas assim, eu era ínfimo. Eu não tinha tamanho, eu não tinha repertório, eu não tinha portfólio, eu não tinha confiança que eu tenho hoje. Confiança se constrói. Eu sei que eu sou um roteirista geracional porque eu faço essa merda. E lá pro final do meu ano na Viacom, pintou uma vaga de comediante num programa novo do Comedy Central e eu tive a oportunidade de fazer. E eu fui com tudo, cara. Eu dei meu melhor e eu fui muito bem. E eu lembro que ficou entre eu e a Luana Zucoloto, que é uma baita comediante. E eu até lembro de uma dica que meu pai me deu que foi genial, que ele falou: filhão, esse é o seu primeiro teste, eu já fiz 150 mil, vou te dar uma dica. Foi bem? Fui, pai. Foda-se. Agora esquece. Agora olha pra frente. Porque se você ficar pensando, eu fui bem, mas por que não me ligaram? Irmão, podem não ter te ligado, porque o sobrinho do diretor pegou o trabalho e pau no cu de quem fez, porque o projeto acabou, porque você não tinha fit estético. Nem pensa nisso. Segue. E eu segui e não deu certo. Eu falo no vídeo do TDAH, né? Quando eu descobri que eu não peguei, porque o projeto não foi pra frente, eu fiz um story no Crônicas, acho que eu tinha 10 mil seguidores, quase chorando, falando que eu não passei no Comedy Central, que nada ia me impedir, que eu ia ser o maior comediante do Brasil. E aquela coisa que falam, né? Subiu a cabeça. Eu tinha 10 mil seguidores, eu falava igualzinho agora, né? É engraçado isso. Qualquer dia eu abro essa story, é uma memória gostosa. No finalzinho da Viacom, eu comecei a fazer algumas pouquíssimas publicidades. E eu lembro que eu consegui guardar R$6.000. Depois de trabalhar 8 meses pelo Crônicas. Eu não conseguia guardar R$1 do meu trabalho, mas tudo que eu fazia de dinheiro no Crônicas eu guardava. E eu lembro de avisar minha mãe e falar: mãe, acho que eu vou me demitir. E ela ficou meio assim: pra virar comediante, filho, com 6 pau, isso aí vai morrer em 4 meses. E aí eu tive a ideia dos abadás. Eu queria tanto ter um aqui, cara. Que pena que eu não tenho os abadás da PUC. A PUC não, do Crônicas. Eu tive essa visão empreendedora de que quando rolam os jogos universitários, os universitários, eu incluso, ficavam reféns de só poder usar o abadá do Mackenzie que você ganha quando compra o pacote. O abadá da PUC que você ganha quando compra o pacote. Ninguém estiliza um abadá, ninguém faz nada. E aí eu criei o abadá do Crônicas. Acho que eu cheguei a falar aqui que eu tive essa discussão com o Vivros, que era um cara que trabalhava comigo na época. Eu falei: porra, tô pensando em fazer 100. Aí ele falou: faz 500. Eu falei: mas não vai vender nunca 500, eu vou tomar ré. Ele: faz que uma hora vende, vai vendendo. E aí a gente fez 1.000 e vendeu todos. E pela primeira vez eu tive um caixa, mas a gente teve custo, não sei o quê. E no final acabei com 8 conto, vai no caixa. E eu lembro de um dia eu sair de casa e minha mãe olhar e falar: filho, o que é isso? Eu lembro de pedir ajuda pra minha mãe: mãe, fecha a mala aqui comigo, que a mala tava explodindo, cheio de abadá. Ela falou: o que é isso? É o abadá que eu vou vender na SPM. Ela: tá bom. Aí eu fui na SPM e voltei, mala vazia. E a Luli falou: caralho, filho, que maneiro, parabéns. E aí eu me demiti. E nos primeiros meses o caixa foi secando, e eu fui diminuindo o meu custo de vida, e aí a coisa foi equalizando, e aí eu comecei a crescer um pouco mais, e aí eu fui... E aquela coisa, né? Eu fui de R$400 com 18 anos para 1.500 com 22, para 2.300 com 23, 22. Não. Dos 18 aos 20. Dos 18 aos 19, 400. Dos 19 ao 21, 1.500. Dos 21 aos 22, 2.300. Dos 22 aos 23, 400 de novo. Porque eu não podia tirar da reserva. E eu lembro de ver todos os meus amigos começando a ganhar mais dinheiro e sendo efetivado e tirando 4 contos, 5 contos, que era um valor absurdo pra mim na época, até hoje né? 4, 5 contos é muito dinheiro. E eu falando: não. Não, vai dar certo, vai dar certo. Visão futura, eu vou conseguir fazer dar certo. Vai rolar.
É o que eu brinco, né? Você tem que olhar pra frente. É a visão de 3 palmos que eu falo. Ah, Jorge, mas eu só tô vendo 2. Então você não tá enxergando. Caralho! Então você não tá enxergando. Você precisa conseguir enxergar. E deu certo. Eu consegui fazer virar. Eu esticava o dinheiro até conseguir viver com R$ 350, R$ 500, marmita, e eu não tomava... Tudo bem, né? Eu entrava de graça em todas as festas, isso ajudava. Eu sou, né, playboy. Eu sou playboy comparado com 90% do Brasil. Eu nunca ganhei mesada, mas eu não precisava pagar conta de luz. Eu tenho consciência social disso. Mas, de novo, eu não estou te provocando. Eu estou te chamando para ser sócio. Não pensa que... Não fica bravo comigo e olha e fala, puta, o Jorge teve uma oportunidade mais branda que eu pela situação financeira dele. Pensa, caralho, dá para eu fazer também. Porque dá. Dá, mano. E aí a coisa foi caminhando. Só para você ter uma ideia, hoje eu tenho 27. Até ano passado, eu ganhava R$ 1.500 por mês. Eu namorei com pessoas, saí com amigos, fiz coisas que eu tinha que falar, cara, eu não tenho dinheiro. Porra, mas você não trabalha pra caralho? Trabalho, mas eu sou artista, eu tô empreendendo, uma hora vai dar certo, eu consigo ver a terceira mão na visão dos 3 palmos. E se você acha que sim ou que não, eu caguei mole. Eu tenho fé, o leap of faith é disso, né? Faith é fé, né? O salto da fé. Eu tenho fé que vai dar certo. E deu certo. E antes de eu explicar o que eu acho e o que eu fiz, eu queria falar uma coisa. Se eu tivesse que apostar num comediante que está começando, e tem 2. Um não tem talento nenhum, mas é um cara que entende o jogo do business. E outro é um cara extremamente talentoso, que não entende nada de business, eu vou sempre no primeiro. Não precisa de talento para dar certo no meio artístico. Isso que se você quiser o meio artístico, né? A gente já vai entrar nisso. Todo mundo pode trabalhar com o que ama. Eu tenho essa piada que eu falo que eu tenho um grande amigo meu chamado Leonardo Lapa, que eu falei pra ele um dia, eu falei, Lapa, o que você ama? Aí ele, não sei, cara, eu gosto de matemática, mas eu gosto de escrever. Não. O que você ama? Ele falou, meu irmão, o que eu amo é tomar chopp, jogar sinuca e comer torresmo. Então é isso. Não põe um teto no que você ama. Isso que você ama. Lapa, você tem noção que o Mustache ganha 4 dígitos? O cara deve estar tirando... Não, 4 dígitos é muito. O cara deve estar tirando 100 pau, 150 pau, 200 pau, meia milha por mês. Jogando sinuca, comendo torresmo e tomando cerveja. Vocês conhecem o trabalho do Mustache? Comer é bom demais. Eu nunca falei com ele na minha vida, mas eu vi esse cara e falava, cara, que filha da puta. Olha esse trabalho desse arrombado, mano. Porque ele entendeu o jogo, ele entendeu o business. Tem a história do BRQS Edu, né, que eu nunca contei aqui, que eu queria falar, que é a parábola do BRQS Edu, né? Quando eu era moleque, eu tinha, sei lá, 10 anos, eu via vídeo do BRQS Edu. Aliás, eu sou muito fã do BRQS Edu. Qualquer dia eu trombo ele aí e dou um abraço nele. O trabalho do BRQS Edu. Eu sou gamer, né? Eu joguei tudo na minha vida. Aliás, eu vou lançar um projeto de videogame. Eu, Nauto e o Morelli. Mas depois a gente fala disso. No final do vídeo. O trabalho do BRQS Edu. A vida do BRQS Edu ele mora no Canadá. Com a mulher linda dele. Com a filha linda dele. Com proteção, segurança, organização financeira. Numa vida linda. Ele tem a filha dele que ele ama, que é uma criança super saudável, linda. Ele tem a mulher dele, que é uma pessoa que ama ele, super saudável, linda. Ele é um cara de bem com a vida. E o trabalho dele é... Fala, galera, tudo bem? Essa semana a Nintendo me mandou o novo Mario Kart, o Mario Kart Worlds. Mandou pra mim uma semana antes do lançamento. Eu já joguei tudo. E eu lancei esse vídeo aqui falando o que eu acho. Lembrando que eu não sou especialista, tá? Eu só tenho um público gigantesco porque eu sou autêntico, honesto e emocionalmente conectado com a minha base. Dá uma olhada no vídeo aí. É ele jogando. Caraca, tem o Aluigi. Ó, novo item. Uma vida desse cara é perfeita. E ele trabalhou pra chegar nisso. E hoje, ele ama o trabalho dele. Agora eu vou contar a minha história. Caralho, velho. Eu tinha 18 anos e eu assistia a Ilha de Barbados. E eu olhava e falava, peraí, caralho. O trabalho do Cauê Moura
e do Rafinha Bastos é ficar de bermuda igual uns puta mendigo, sentar na cadeira e falar, e aí, mano, qual que é boa hoje, mano? O que você fez essa semana, mano? Os caras ficam trocando ideia, sem pauta, sem roteiro, e eles ganham dinheiro fazendo essa merda, e eu tô aqui redigindo agravo de instrumento pra despachar com o juiz no foro central civil, vai pra puta que pariu. Peraí, caralho, pera nessa merda. Peraí, porra. Você tá me dizendo que o Renato Albani, que era professor universitário de física elétrica, resolveu subir no palco e contar umas piadas e agora ele é multimilionário e eu tô aqui despachando coisa. Peraí, merda. Peraí, caralho. Não, peraí, porra. Vai tomar no cu. Não, eu não vou deixar. Não, eu tenho uma vida só. E se o filho da puta do Cauê Moura, que é um mendigo de merda, conseguiu, então eu consigo também. Não, peraí. E hoje eu tenho o Cortina de Fumaça. Eu sou extremamente grato ao Cauê Moura, ao Rafinha Bastos, ao Fábio Porchat e ao Renato Albani. Se um deles estão assistindo, o Porchat me segue, o Cauê Moura também. O Cauê Moura assiste Cortina, né? O Renato Albani e o Rafinha Bastos não. Mas se em algum momento vocês virem um vídeo ou depois a gente ficar amigo, vocês virem, eu sou muito grato a vocês. Porque vocês foram totem de esperança pra molecada. E é isso que eu tô tentando fazer aqui. Claro, de forma direta no monólogo, mas também fazendo comédia no Aulas e Cursos, no Cortina, né? Já nesse canal no YouTube, na Twitch eu já tô fazendo, ficou engraçado pra caralho. Eu achei que ficou muito bom, mas depois a gente fala. E funcionou. Porque alguém capinou a mata, né? A história que o Meirelles me contou. O Maurício Meirelles veio aqui em casa, a gente gravou Aulas e Cursos, ele tava falando, né? Quando ele era moleque, não existia o conceito de comediante. O cara é velho. E quem mostrou pra ele isso foi o Chico Anísio, que era um ator cômico. E depois ele olhou e falou, caralho, dá pra fazer piada e ganhar dinheiro com isso, então eu vou fazer. Só que hoje o mercado digital prova que você consegue fazer qualquer coisa. Então você pode ser muito específico com o que você ama. Há 10 anos atrás tinha gente que respondia, cara, o que eu amo fazer de verdade é jogar CS, mas até... Os caras que jogam CS estão ganhando milhões. Sabe por quê? Porque eles amam. A propensão de você ganhar dinheiro fazendo engenharia, não gostando do que você faz, em detrimento de você ganhar dinheiro fazendo o que você ama. Ah, Jorge, é que na verdade eu gosto de jogar LOL. Então faz o que o Gordox faz. Faz o que o Coringa faz. Porque se você ama, você vai trabalhar gripado. Você vai trabalhar triste. Você vai fazer hora extra sem nem perceber. É isso que as pessoas não entendem. Elas acham que a forma de ganhar dinheiro é ir trabalhar numa profissão que é concebida como dinheiro estruturado e uma jornada pavimentada de trabalho. Ah, não, mas aí eu vou de advogado, eu vou de estagiário para advogado júnior, para pleno, para sênior, e aí eu vou acabar ganhando 12 mil reais por mês e eu vou conseguir estruturar minha vida e aí vai dar certo. Mas você tá fazendo para dar certo ou você tá fazendo porque você ama? Porque se você estiver fazendo para dar certo sem amar, vai dar errado. Vai dar errado. Tem um escritor que eu gosto muito, Neil Gaiman. Eu sei que ele foi canceladaço essa última época. Eu não fui ver muito bem o que aconteceu. Mas ele tem essa métrica, acho que eu cheguei a falar no YouTube, sobre a montanha. Em que você define o que você ama fazer. O cume da montanha. O cume da montanha não, a montanha. Você tem que chegar até a montanha. Jorge, eu amo moda. E eu trabalho com direito. E não tem nada a ver, e eu odeio o meu trabalho. Eu fiz direito porque eu queria ganhar dinheiro e queria ter uma profissão respeitada. E meus pais forçaram a mão e eu sabia que eu já ia começar a ganhar dinheiro, mas eu amo moda. Então, vai de pouco em pouco se aproximando da moda. Se você não tem uma reserva para poder pivotar instantaneamente, vai construindo. Ou, cria um Instagram, começa a falar de moda. Cria um TikTok, começa a falar de moda. Vai fazendo, faz 10 vídeos, faz 100 vídeos, faz 1000 vídeos. Eu estourei no vídeo 1100. Sabe por que eu cheguei no vídeo 1100? Porque eu tava amando o que eu tava fazendo. Eu tava me divertindo demais, eu tava melhorando. Eu amava a comédia, então eu fui fazendo. Nem parecia trabalho, até hoje não parece. Crie uma gig paralela onde você já aborda esses temas. No paralelo, além da gig paralela, vai trabalhar com fashion law. Sabia que tem esse conceito?
que é a moda do direito, tem demanda. Aí você já tá mais próxima. Ou vira jurídico da Louis Vuitton. Puta, Jorge, mas isso é difícil pra caralho. E eu falei que ia ser fácil. No momento eu falei que é fácil, irmão. Agora, é difícil fazer isso. Só que mais difícil que isso é trabalhar 40 anos com uma bosta de trabalho. Os jovens acham que a vida acaba amanhã. Tem amigo meu que fez direito, eu já falei aqui, e falou, não, eu vou resetar tudo e vou virar técnico de futebol, vou começar a fazer educação física. Nossa, mas você vai tomar uma ré de 5 anos. Mas pra depois eu trabalhar 40 anos assim, ó. Uma puta tesão de trabalho. Dá pra mudar a rota. Todo mundo pode trabalhar com o que ama. Tem amigo meu que agora tá pensando em largar o direito pra ficar mais atrelado ao mercado de esporte, futebol. Falei, cara, cria um Instagram. Cria um Instagram, mano. Criou, @futebol sem gravata. E ele fala sobre as coisas, enquanto ele trabalha como advogado. Daqui a pouquinho ele arranja o trabalho de produtor, igual os banheiristas, igual o Caio Capita. O Caio Capita era a stag dos banheiristas, produtor, trabalho de corno, ficava resolvendo cenografia das coisas. O cara é talentoso, é pica, começou a crescer, começou a botar a cara. Ô, você tem um Instagram? Pô, quer falar aqui no Banheiristas? Vamos? Hoje o cara é um puta comentarista. Só que tem que ter brilho, meu irmão. Tem que ter coragem. E tem que aceitar que o seu poder de compra vai cair. Eu já falei, quando eu era moleque, na PUC, eu beijava uma gatinha que fazia direito comigo, que era enlouquecida por dança. E toda vez que a gente ficava, enquanto a gente se pegava na parede, a gente sempre conversava. Eu já era comediante, eu já tava ganhando cachê, eu já tinha dinheiro, né? Mas eu já vivia de comédia. Eu falava, cara, você é uma puta dançarina foda, vai pra cima, você consegue. Quer ajuda? Eu sou amigo de vários DJs, eu posso te colocar como dançarina de palco. Ela, não, mas eu quero fazer dança de balé. Claro, minha filha, mas agora você começa como dançarina de palco, já começa com uma verba, ganha mais tempo, porque você consegue, em vez de trabalhar 8 horas e fazer uma ponta de dançarina, você já consegue ficar 8 horas só pensando em dança. Ai, mas eu gosto de ter o meu estilo de vida que eu tenho, onde eu ganho o dinheiro que eu ganho com direito. Então faz isso. Então desiste. Então trabalha com esse trabalho de bosta. Não toma essa ré de 2, 3 anos, onde você vai ganhar pouco, vai se fuder, vai ficar ansiosa, vai ficar insegura, que é a coisa mais normal do mundo. Eu fiquei, e não faz isso. Só que quando você tiver 40 anos, você vai olhar pra mim e falar, meu Deus, a minha vida é a coisa mais infeliz do mundo. Quando eu tô no trabalho, eu penso em não estar no trabalho. Igual você. Igual eu. No passado. Quem nunca? As pessoas falam, nossa, cara, eu tenho uma dificuldade gigantesca com domingo, é uma depressão do caralho, porque segunda-feira começa tudo de novo. Meu irmão, eu amo domingo. Eu amo domingo. Eu já começo a acelerar minha equipe inteira, que também ama o trabalho deles, né, claro. Caralho, domingão, segunda-feira tem aulas e cursos, tio. Vamos ajustar o Reels Test. E vamos fazer isso aqui. E terça-feira tem YouTube. E vamos pra caralho. E aí, a gente já vai fazer um novo formato do YouTube. Eu tô louco pra falar com a molecada no formato. E depois eu vou pra reunião da meta. E daqui a pouco eu tenho cortina e projeto com o Nauta e com o Morelli. Vamos nessa. E antes eu não era assim. Confia em mim. Dá pra mudar. Confia em mim. Vale a pena. Vale. Isso sim, vale lembrar, hein? Isso se você não é playboy. Que aí eu entendo que é uma jornada árdua. Beleza, eu apanhei. Você vai apanhar mais que eu. Eu tenho essa consciência social. De novo. É aquela coisa, né? Eu falo que eu sou... Os caras botam que eu sou playboy porque aquela coisa, né? Eu fico sempre do lado do Ribeiro e do Bruno. O Bruno não é bem playboy também. Mas o Ribeiro não é, etc. Mas eu peguei 100 vezes mais ônibus que o Ribeiro, né? Eu vou falar isso pra ele no Cortina. Muito mais. Eu trabalhei CLT pra caralho. Busão, metrô. Mas eu sou playboy. Comparado com o Brasil. Então pra mim foi mais fácil. Pra você talvez seja mais difícil. Mas eu acho que é o melhor caminho que você pode tomar como seu brother. É o que eu diria pro meu filho, é o que eu diria pro meu amigo, é o que eu diria pra minha mulher, pro meu irmão. É um voto de amor que eu tô te dando. E se você não tem dinheiro, menos do que eu nessa situação, onde eu tinha que viver com 600 conto, não podia fazer nada que meus amigos faziam, tomava pressão social, não podia levar a gatinha pra jantar. Até hoje eu não tenho carro, porque eu não consigo comprar um carro, porque eu tô reinvestindo na empresa sempre que eu posso. E quando eu comecei a ganhar um dinheirinho com crônicas, eu lembro que, puta que pariu, acabou o mês e sobrou 3 mil reais, caralho. Vai pro caixa. Vai pro caixa.
vai pro caixa até ter 30 mil. Quando tiver 30 mil reais, que é a reserva de emergência de 6 meses que uma empresa coesa tem que ter, aí eu começo a botar no bolso. E eu me segurava, eu falava, meu Deus, cara, pelo amor de Deus, eu preciso ganhar algum dinheiro, mano. Eu tô com 24 anos, eu não ganho dinheiro. Meus amigos estão tudo voando, mas infelizes. Mas estão voando, o que eu faço, caralho? E eu segurava a onda. Falava, não, bota no caixa porque eu não quero que o Crônicas quebre nunca. E aí quando eu fiz 30, eu falei, agora eu quero mais no caixa. Porque aí eu ficava muito ansioso de quebrar. Meus pais nunca me deram R$ 1 pra investir no Crônicas. Eu fui do zero ao que eu tenho hoje. Só reinvestindo. Então eu tinha muito medo de quebrar, eu ficava muito ansioso. Eu passei diversos dias acordado em claro, achando que poderia não dar. Mas eu tinha fé que ia dar, e deu. E de novo, é mais importante você entender do business do que ter talento. Muito mais. Eu conheço um monte de gente que é estourada, que é ruim, não tem talento, não sabe escrever, não sabe falar, mas entendeu o jogo. E você só vai entender o jogo testando, e indo pra lousa, e vendo o que funcionou, o que não funcionou. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre looks que eu acho bonito. Nossa, flopou. E se eu fizer um vídeo sobre looks do red carpet? Flopou. Nossa, e se eu fizer um vídeo sobre looks que eu acho feio e fubanga? Deu certo. Por quê? Nossa, será que é porque eu abri o vídeo falando sobre bermuda jeans antes de fazer a introdução? Aí eu consigo reter as pessoas? Nossa, será que é porque eu abordei temas que são compartilháveis e uns ou outro e manda? Nossa, eu vou fazer um por semana desse. E vai criando seu conteúdo programático enquanto você trabalha CLT. E aí no trabalho CLT você vai tentando achar oportunidades de emprego para tentar tangenciar a moda dentro do trabalho CLT. E uma hora vai. Se eu conseguir, você consegue, meu mano. Você consegue. Quero falar sobre os projetos. Eu preciso acabar o vídeo logo que amanhã tem cortina pra gravar. Aliás, tô morrendo de saudade do Ribeiro do Bruno. Caralho, eu amo meu trabalho. Ah lá, eu quero isso pra você, mano. Chegar amanhã, e aí, Ribeirinho? Trombar o Ribeiro, o Bruno, almoçar com eles, trocar uma puta ideia. Aliás, o Ribeiro postou um vídeo legal também no YouTube. Vamos lá assistir. O Ribeiro e o Bruno. O Bruno postou Reserva de Luxo, o Ribeiro postou um vídeo do Homem-Aranha. Bem legal. Assista. O que eu queria falar com vocês? Primeiro, agradecer. Quando a gente começou a campanha do Botão Vermelho, a gente estava com 1.500.000 seguidores. E eu falei que a gente ia fazer um conteúdo programático insano para até as eleições ganhar 200.000 seguidores. 1.500.000. Olha quanto tá agora. Campanha do Botão Vermelho. $80.000 seguidores nós ganhou. Eu acertei em 2 aulas e cursos muito bem acertados e, claro, engajamento de vocês. Chuva de gente comentando, emoji vermelho, botão vermelho. Aqui não tem emoji do botão vermelho, né? A gente falou disso. Chuva de gente comentando GIF, etc. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo engajamento. Segunda coisa. Eu às vezes esqueço de falar. Olha essa peita da Bal, que insana. Eu sou fechado com a Bal. Eu amo a Bal, desde antes de ser patrocinado por eles. A marca maravilhosa de casaco, camisa, camiseta, boné, bermuda, calça. Tô sempre de Bal. Sempre de casaco da Bal. Se você gosta, quer pegar uma peça pra você, vá no site da Bal, dá uma zapeada, tem sempre promoções, valores que cabem no bolso, ainda mais se você usar o meu cupom CRônicasDeBal. Por último, não menos importante, como eu falei, a gente vai começar a fazer live. Acredito que a gente fará live toda quinta-feira, das 8 à meia-noite. A gente fez a primeira live de supetão na quarta, botamos 600 pessoas na live no total, fixo de 100 pessoas, a galera cagou de rir. Tô fazendo agora comédia nesse formato horizontal, né, que é diferente, fora do escopo do Resenha com o Jorjão, onde eu falo sério. Tá muito legal, te convido a assistir toda quinta, essa quinta já vai ter, acredito eu, mas eu vou avisar nos stories antes, então fique de olho. Mas já a gente vai criar uma constante para poder fazer live sempre. Estou criando um projeto novo
a La Cortina de Fumaça, com meu parceiro Nauta MC e Luca Morelli, onde a gente vai fazer gameplays. Yes! Tô muito animado também, vai ser muito legal. E por fim, curte o vídeo, deixa o like e o hype e compartilha com quem você vê que tá passando por isso, tá num marasmo, tá ansioso, tá em depressão, porque não vê finalidade no trabalho. Isso é uma outra coisa osso, né? Quando você trabalha CLT com algo que você não gosta, você não vê finalidade naquilo. Às vezes você nem entende o que você tá fazendo. Eu tenho um grande amigo meu que trabalha num banco e na gig paralela ele produz evento. E os eventos já estão começando a pagar 25% que ele ganha no banco e ele vai se demitir e vai seguir com isso. E a coisa que fez ele ter essa noção foi, Jorge, cara, quando eu fiz o último evento, eu subo lá atrás do DJ e eu olho a pista e eu falo, cara, que orgulho disso que eu tô fazendo. Coisa que eu nunca senti no banco. Eu quero que você tenha esse sentimento. E se você já tem, compartilha. Ou mesmo que você não tenha, mas compartilha, ajuda a gente. Manda esse vídeo para alguém que você sente que pode ser contemplado com essa mensagem que eu tô passando e que possa ajudar. Pelo menos a você começar a pensar nisso. Você não precisa resolver isso em um mês, nem em um ano. Mas se você estiver sempre caminhando em direção à montanha, uma hora você chega. É nóis, senhoras e senhores. Amo vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo engajamento. Deixa o like, o hype e tamo junto. Valeu!